Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que nesta edição destaca: por que o Brasil é o vilão do mundo quando o assunto é agricultura? Em dezembro, mais conexões aéreas para o Paraná. Fundo Monetário Internacional estima que a economia brasileira vai crescer. Desde 1984, o Paraná tem lei para a preservação do solo agrícola. Tem ainda o futebol, a alegria do povo, comentários, serviços e só notícia verdade. Tudo isso após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Gente da nossa terra, hoje eu vou fazer uma explicação e tentar fazer você entender por que a realidade do agro no Brasil preocupa o mundo. Então vamos fazer uma comparação. Os Estados Unidos usam 18% de suas terras para a produção agrícola e ninguém fala nada. A Argentina, o nosso vizinho, usa 14% de seu território para a produção agrícola. Só que ninguém fala que a Argentina está acabando com o mundo. Agora, o mais interessante de tudo isso é saber que toda a Europa, os europeus, usam mais de 50% do seu território para a produção agrícola. Sem contar, logicamente, com as pastagens, que também é elevada. Lá na Europa é assim. Ninguém fala nada, por exemplo, sobre a França, que tem mais de 52% das suas terras ocupadas com o quê? Com a produção agrícola. E ninguém fala que a França está acabando com o mundo. Agora, para você entender melhor essa situação, fique sabendo que o nosso Brasil usa apenas 8% do seu território para a agricultura. O mundo diz que o Brasil, com 8%, é um vilão. E não tem ninguém de partidos de esquerda falando desta verdade para o mundo. Isso acontece na nossa terra, infelizmente. Nobre telespectador, hoje eu vou te explicar por que o Brasil, ao usar apenas 8% de seu território, é o vilão. O Brasil recebe este ataque do mundo porque o Brasil é o país com mais eficiência do planeta quando o assunto é agricultura. Nosso país alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. E isso é uma situação que eles enxergam. Então eles querem criar uma imposição para uma barreira comercial internacional. O Brasil chegou a essa posição graças ao quê? Graças à força do trabalho do homem do campo, alinhado com tecnologias e inovações aplicadas e com respeito principalmente ao meio ambiente. Isso não é destacado por nenhum político de esquerda do nosso país. A nossa pergunta é por que essa gente de esquerda não fala sobre isso para o mundo? Isso é uma verdade. E você que é trabalhador e votou em partido de esquerda, cobrem deles
sobre esta realidade brasileira? Ou, quem sabe, você faz um L, ou quem sabe até, como disse o ministro comandante do Supremo Tribunal Federal, perdeu, mané. É mais ou menos assim. Você resolve. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Amigo e irmão, mais uma vez, esse jornal convoca as pessoas de bem para doar sangue. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo, é ajuda para salvar vidas, é um gesto de grandiosidade que pode gerar inúmeros sorrisos. É importante destacar que não há substituto para o sangue e a sua disponibilidade é essencial em diversas situações. A vida de todos nós é feita de trocas e são essas trocas que nos transformam em seres mais complexos. Ao fazer uma doação, seja de qualquer coisa, seja de valores, seja de bens, isso nos fortalece e isso nos anima. Então procurem o Hemocentro próximo à sua cidade e doe sangue. A partir do mês de dezembro, um novo voo da Azul Linhas Aéreas fará a conexão entre Curitiba e Assunção, no Paraguai. O voo será regular com 2 saídas na semana. Ele sai do aeroporto Afonso Pena sem conexão. A nova linha foi anunciada na 11ª edição da WTM Latino-Americana, evento voltado para os players das cadeias de turismos e viagens na América Latina. O anúncio do voo para o país vizinho se soma aos outros 3 anunciados recentemente pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e estão em parceria com as companhias aéreas. Curitiba, Montevidéu, Uruguai, pela Azul. Curitiba, Santiago e Curitiba, Buenos Aires, pela JetSmart. A economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025 mais do que o projetado no início do ano. Isso de acordo com novas estimativas divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional. O FMI estima agora que a economia brasileira vai expandir 2,2% em 2024, portanto um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão feita em janeiro. Para 2025, o fundo calcula crescimento do Produto Interno Bruto de 2,1%, alta, portanto, de 0,2 ponto percentual, ante a estimativa passada. Mostrou também o relatório Perspectiva Econômica Global. O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2023, impulsionado principalmente pelo setor agropecuário. Isso de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este é o recurso especial para a atividade agropecuária. O solo
precisa de cuidados adequados que reduzam riscos ambientais, de degradação e garantam fertilidade e a segurança alimentar para a população. Em 15 de abril, foi celebrado o Dia Nacional de Conservação do Solo, instituído pela Lei Federal 7.876 de 1989, com o objetivo de lembrar a importância das boas práticas de uso e manejo deste recurso natural. Mas, veja bem, 5 anos antes, portanto, em 1984, o Paraná já criava uma lei estadual para a preservação do solo agrícola. A lei, de número 8.014, que completa agora 40 anos, é considerada uma ferramenta de promoção da agricultura sustentável e reforça sua viabilidade em momentos de atenção com os efeitos das mudanças climáticas, que também impactam a atividade agropecuária e intensificação de erosão dos solos agrícolas. Tudo isso o Paraná faz há muito tempo. O Paraná respeita o meio ambiente, o Paraná valoriza a produção agropecuária. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025, apresentado pelo governo federal, gerou ceticismo entre analistas e incertezas com relação à possibilidade de entrega dos números previstos pelo Ministério do Planejamento. Na avaliação de Felipe Sato, economista-chefe da Warren, ao analisar o cenário atual das contas públicas e sua trajetória, ele destaca que o país deve alcançar de fato o déficit zero apenas em 2032. O economista explica também que, na prática, considerando os limites de tolerância da meta fiscal de 0,25% do PIB, para cima ou para baixo, o déficit fiscal pode alcançar até 0,57% do PIB, que ainda assim estará cumprindo a lei, cumprindo, logicamente, a meta. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. É um instante só. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná, SPP, apresenta seus espaços para muito lazer e bem viver. São Mateus do Sul, Antonina, Maringá, Caiobá, Ponta Grossa, Curitiba, Matinhos e Piraquara. Quem usa a SPP sabe dos inúmeros benefícios. Empréstimos com juros baixos, farmácias com preço de custo, agências de viagens e todos sabem. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná são beneficiados com descontos especiais. Serviços, produtos, saúde, bem-estar, educação e os destaques para convênios, farmácias, empréstimos, assessoria jurídica, auxílio funeral, academias e muito espaço para festas, aniversários, casamentos, reuniões e confraternizações. A Associação dos Servidores Públicos do Paraná é isso tudo e sempre com respeito, atenção e muita transparência de sua diretoria. Isso são dedicações especiais para as famílias paranaenses.
A SPP com Justiça e Trabalho. O governo federal destinará 11,6 bilhões para a construção de 112,5 mil moradias, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o Planalto, o total de unidades selecionadas supera em mais de 140% a meta inicial prevista pelo Ministério das Cidades. O programa dará teto a 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas, muitas delas localizadas em comunidades tradicionais, como quilombolas e povos indígenas, e famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia. O MCMV Rural selecionou e habilitou para atuar no programa 2.105 de propostas de 1.137 de entidades organizadoras ligadas aos movimentos de luta por moradia, bem como organizações de representação de agricultores e trabalhadores rurais, além de entes públicos locais. Já para o MCMV Entidades, foram 443 propostas de 206 entidades organizadoras. O setor de comércio do Paraná acumulou um crescimento de 6,9% nos 2 primeiros meses de 2024, quando comparado aos índices do primeiro bimestre do ano passado, o que representa a maior variação positiva do sul do país no período. Os dados constam na pesquisa mensal do comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e dizem respeito à variação do volume de vendas do comércio varejista ampliado, que inclui 14 segmentos da economia. O resultado ficou acima do registrado em Santa Catarina, que teve alta de 6,8% no acumulado de janeiro e fevereiro, e do Rio Grande do Sul, que variou 6,1% no mesmo período. A pesquisa produz indicadores conjunturais sobre comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, cuja atividade principal é o comércio varejista. O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, disse que a regulamentação das redes sociais no país é inevitável para que não haja discricionariedade por parte das plataformas. O que podemos contribuir para a efetivação da solução desse debate que se travou nos últimos dias é entregar marcos legislativos que sejam inteligentes e eficientes para poder disciplinar o uso dessas redes sociais no país, disse o senador em entrevista coletiva, após manifestações do empresário Elon Musk, dono da Rede X, sobre decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná homologou a nova tarifa do Serviço de Saneamento Básico, que entrou em vigor no dia de hoje. Agora, os valores cobrados pelo serviço prestado pela Sanepar em todo o estado terão um acréscimo de 2,95%, índice menor do que a inflação registrada no período de referência, janeiro a dezembro de 2023, que foi de 4,62%. O reajuste anual foi calculado com base em metodologia aprovada pelo Conselho Diretor da AGEPAR, que permite uma evolução de preços mais próxima à inflação. Neste ano, porém, o aumento foi inferior à inflação registrada no período devido ao impacto da redução do preço da energia elétrica aplicada à concessionária.
A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O X, antigo Twitter no Brasil, informou o Supremo Tribunal Federal que a plataforma nos Estados Unidos enviou ao Congresso daquele país todas as decisões de Alexandre de Moraes e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, relacionadas à moderação e derrubada de conteúdos. As informações foram enviadas e constam no sistema do STF, no inquérito das milícias digitais. Segundo o X do Brasil, a ordem para o envio das decisões partiu do Comitê de Assuntos Jurídicos da Câmara dos Deputados, lá dos Estados Unidos. A determinação foi cumprida. Destaca-se que o X Corporation, ao cumprir o objeto do ofício, registrou à autoridade norte-americana que os referidos documentos solicitados são confidenciais e se encontram resguardados por sigilo judicial, disse o X a Alexandre de Moraes. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, instituição financeira voltada para o desenvolvimento regional dos 3 estados do Sul, anunciou o ingresso no mercado de capitais. Essa decisão permite ao banco diversificar suas fontes de captação de recursos, assim como proporcionar acesso a investidores e amplia oportunidades de novos financiamentos. A expectativa é de capacitar, nesse primeiro momento, cerca de 150 milhões por meio de nova operação no mercado. A nova solução vai permitir que o BRDE emita instrumentos financeiros de dívida bancária, a exemplos do já existente, como uma alternativa de funding para a abertura de novas frentes de negócio. Para o presidente do BRDE, João Paulo Clenubim, este é um momento histórico para o banco. Representa o nosso retorno para o mercado de capitais e é um fato importante na nossa trajetória de mais de 62 anos. Apenas 22% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm condições satisfatórias de conexões, apesar de o acesso à internet estar perto da universalização do país. Outros 33% da população estão no nível mais baixo do índice que mede a conexão significativa no país, de 0 a 2 pontos, e 24% ocupam a faixa de 3 a 4 pontos. Os dados estão no estudo inédito Conectividade Significativa, proposta para medição e também o retrato da população no Brasil, lançado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, braço executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O estudo mediu a qualidade e efetividade do acesso da população às tecnologias digitais a partir de variáveis como custo da conexão, uso diversificado de dispositivos, tipo de velocidade de conexão e frequência de uso da internet.
Chegando agora a alegria do povo futebol. Alô, Johnny, boa noite, um abraço para a Natasha, nossa produtora também. Boa noite, Zé. Boa noite, Miro, boa noite a todos. E para Mariana, sobrinha, grande jornalista do nosso Johnny aqui também. O que aconteceu? O Grêmio atropelou, passou por cima do jipinho do Atlético na noite de ontem, Zé? Aconteceu que o Atlético Paranaense simplesmente não entrou em campo. Tanto é que o Atlético Paranaense foi dar um chute a gol aos 40 minutos da etapa complementar. O jogo já caminhava para o seu final. A defesa do Atlético entregou várias vezes e em 2 entregadas o Grêmio não vacilou e marcou 2-0. E o Grêmio poderia ter vencido por margem maior de gols, não fossem várias e importantes defesas deste extraordinário goleiro, tanto é que está na seleção brasileira, Bento. O Atlético não foi bem, aliás, não vem jogando bem o Atlético. Isto tenho dito seguidamente aqui. O Atlético não vem jogando bem, vem encontrando os resultados, às vezes em função da fragilidade dos adversários, às vezes por situações de jogo. O Atlético ainda não encontrou um padrão. Melhorou com o Cuca, mas ainda está carente de melhorar mais para imaginar uma boa campanha no certame brasileiro. Pegar esses times fracos aí da Sul-Americana, o próprio Maringá aí, caiu no Brasileiro, não fica fácil. O Cuca perdeu a primeira no Brasileiro, né, Zé? Puro engano o Campeonato Paranaense. Conquistar o Campeonato Paranaense para um elenco a peso do Atlético Paranaense é uma obrigação. E ganhou o Campeonato Paranaense. Os adversários da Sul-Americana que ele goleou, adversários fraquíssimos. Então não é parâmetro esta campanha de 8 resultados positivos que tinha o Cuca no Atlético Paranaense. Pegou um adversário um pouco melhor qualificado e já teve dificuldades. Porque na estreia do Campeonato Brasileiro também pegou um adversário frágil, o Cuiabá. Por isso ganhou com facilidade. Pegou um adversário um pouquinho melhor, mais credenciado e recebeu a derrota de 2-0. Beleza, amanhã falamos da rodada do final de semana. Combinado, Zé? Combinado, até outra. A notícia que nos faz bem. Sim, fazer o bem, nos sentir melhor é possível. Aprender a ser mais feliz, e foi uma universidade britânica que identificou os 8 hábitos que podem ajudar nossa caminhada. Atos como praticar a bondade, conversar com estranhos, fazer surpresas, praticar exercícios físicos e meditação e ter cuidado com as redes sociais são benefícios e trazem resultados, desde que façam parte de uma rotina e não sejam realizados isoladamente. O segredo está na recorrência. É como ir à academia e não podemos esperar fazer uma aula e estar em forma para sempre. Tal como acontece com a saúde física. Temos que trabalhar continuamente na nossa saúde mental, caso contrário, as melhorias serão temporárias, contou o professor Bruce Hood, da Universidade de Bristol, na Inglaterra. Curso de Felicidade. Bruce é o criador do curso Ciência de Felicidade, que ensina os alunos sobre a felicidade e como criar um ambiente de melhoria acentuada do bem-estar. Ao final do estudo, os alunos relataram uma melhora de 10% a 15% na sensação de felicidade. Com marcadores, Bruce conseguiu identificar os pontos que ajudam os estudantes na melhora, e também um deles é fundamental, a recorrência. Assim, continuamente, a felicidade vem com o quê? Com a combinação entre mente, corpo saudável. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.